Peter, many concerns, many questions tonight out of the White House, and we were seeing these pictures from the Situation Room where the president, along with the Secretary of Defense and the Joint Chief of Staff, as well as the foreign minister, I should say, but it's really the Secretary of State of the United States. In the moments previous to and during this mission, what more can we expect out of the White House? A crise que toma conta de Washington nesta semana não é apenas mais um escândalo político, é um terremoto institucional que escancara a fragilidade de uma democracia testada até o limite. A explosão começou com o protocolo oficial de um novo processo de impeachment contra Donald Trump, e a intensidade do impacto já se faz sentir em cada corredor do Capitólio. O gabinete presidencial, antes símbolo de controle e comando, agora vive um colapso que muitos classificam como irreversível. O número de congressistas exigindo a saída imediata de Trump ultrapassa 120 membros da Câmara e ao menos 7 senadores, incluindo nomes de seu próprio partido, o que torna a situação ainda mais dramática. Não se trata mais de uma disputa entre partidos. É um clamor institucional diante do que muitos consideram ser a maior ameaça à integridade da Constituição em décadas. A lista de acusações é extensa, mas não abstrata. São denúncias documentadas, apoiadas em evidências, respaldadas por especialistas jurídicos e alimentadas por uma revolta pública crescente. Desde operações militares não autorizadas até o desprezo sistemático por decisões judiciais. Trump teria acumulado uma série de ações que, segundo seus opositores e até antigos aliados, ultrapassam os limites do aceitável, cruzando definitivamente a fronteira entre autoridade presidencial e abuso de poder. A deflagração do processo de impeachment ocorre num cenário caótico. O país vive o mais longo shutdown de sua história, com milhões de trabalhadores federais sem salário, serviços essenciais paralisados e um presidente que se recusa a negociar. Essa paralisação do governo não é um detalhe no pano de fundo. É o epicentro do colapso, a arma de chantagem usada por Trump para impor sua vontade ao Congresso. Ele exige concessões, se recusa a ceder e usa a máquina pública como peça de jogo pessoal. É essa postura, classificada como intransigente, que levou até parlamentares republicanos a abandonarem sua defesa e exigirem sua remoção. Entre eles está John Katko, congressista moderado, respeitado por sua postura equilibrada. Katko declarou abertamente que manter Trump no poder representa uma ameaça direta à democracia. Suas palavras ecoaram como um grito de alerta. Não se trata mais de partido, mas de sobrevivência institucional. Quando um moderado que sempre tentou preservar a estabilidade do sistema afirma que o presidente cruzou a linha, é sinal de que a situação se tornou insustentável. E ele não está só. Diversos parlamentares que antes hesitavam agora dizem que não há alternativa. Ou o Congresso age, ou a própria ideia de limites presidenciais desmorona. E é nesse contexto que entra em cena a House Resolution 353, o documento formal de impeachment apresentado ainda em abril, mas que agora ganha força diante do agravamento da crise. Com 7 artigos, a resolução descreve em detalhes o que os autores consideram serem crimes graves cometidos por Trump: obstrução de justiça, violação do devido processo, uso abusivo de poderes comerciais e de emergência, entre outros. Cada acusação vem acompanhada de datas, ações, fundamentações jurídicas e testemunhos que reforçam o conteúdo. Não se trata de retórica ou acusações vagas. É um dossiê jurídico-político minucioso, pronto para ser votado. E apesar disso, paira no ar uma dúvida cruel: a coragem política suficiente para levar esse processo adiante até as últimas consequências? A resposta é incerta. Democratas têm maioria na Câmara, o que permitiria aprovar o impeachment ali. Mas no Senado, onde seria necessário o apoio de 2/3 dos senadores para condenar Trump, o cenário é muito mais desafiador.
A história recente pesa sobre os ombros dos congressistas. Nos 2 processos anteriores de impeachment contra Trump, a Câmara aprovou as acusações, mas o Senado, de maioria republicana, o absolveu. O resultado: Trump se fortaleceu politicamente, acusou seus adversários de perseguição e usou a absolvição como arma de campanha. É esse trauma que hoje freia parte dos parlamentares, que temem repetir o ciclo da frustração. Por isso, alguns líderes tentam empurrar Trump à renúncia, considerando que seria uma saída menos traumática para o país. Mas quem conhece Trump sabe que essa é uma aposta arriscada. Sua figura foi construída sobre a recusa em recuar. Ele não admite derrota. Ele não cede. A ideia de uma renúncia voluntária, mesmo sob pressão intensa, soa irreal. Restaria então a invocação da 25ª emenda, mecanismo constitucional que permite ao vice-presidente e à maioria do gabinete declarar o presidente inapto para exercer suas funções. Mas isso exige que pessoas escolhidas por Trump, muitas delas leais a ele até hoje, se voltem contra seu líder. Possível, talvez, provável. Ainda não. Nesse impasse, o país assiste, perplexo, a um enredo que parece ter saído de um thriller político. As ruas fervem com protestos. Nas redes sociais, hashtags pedindo impeachment ou renúncia viralizam todos os dias. Em estados como Califórnia, Nova York, Illinois e até mesmo Texas, manifestantes se reúnem diante de prédios públicos com cartazes que pedem por justiça e por limites. A sociedade está polarizada. E isso importa, porque em política a pressão pública tem peso. Parlamentares contam votos, mas também contam reações. Quando a base eleitoral grita, o Congresso escuta. Ao mesmo tempo, a base trumpista segue mobilizada. Milhões de americanos continuam fiéis a Trump, acreditando que ele é vítima de uma conspiração. Que impeachment é apenas perseguição disfarçada. Que os inimigos querem destruir o outsider que prometeu limpar Washington. É essa tensão constante entre 2 Américas que alimenta o caos institucional. Qualquer movimento mais forte, seja a votação do impeachment, seja a tentativa de remoção por via do gabinete, pode incendiar o país. Literalmente. E é por isso que o momento exige mais do que decisões técnicas, exige coragem histórica. Enquanto isso, nos bastidores, relatos indicam que o clima na Casa Branca é de guerra. Assessores de confiança estariam considerando se afastar. Fontes próximas relatam explosões de raiva, gritos, portas batendo. Há quem diga que Trump já não confia nem nos que o cercam. E quando um presidente governa sob paranoia, cercado de pressão externa e isolamento interno, o risco de decisões descontroladas aumenta exponencialmente. Numa conjuntura assim, qualquer dia pode ser decisivo. Qualquer novo vazamento, denúncia ou delação pode ser a gota d'água que faltava. E qualquer hesitação do Congresso pode custar caro demais. Por isso, se você acredita que a democracia importa, que ninguém está acima da lei, nem mesmo um presidente, esse é o momento de ficar atento, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal. Aqui a gente expõe. A verdade não pode esperar. E ela precisa de você para continuar ecoando. O segundo estágio dessa crise institucional revela uma nova camada de tensão, mais profunda, mais inquietante e talvez ainda mais perigosa do que tudo o que já veio à tona até agora. Não estamos mais lidando apenas com um presidente acuado, mas com uma máquina de poder desesperada para sobreviver, disposta a tudo para não perder o controle da narrativa. Fontes ligadas ao Departamento de Justiça começaram a relatar movimentações atípicas, encontros a portas fechadas, alterações abruptas em protocolos internos e o que parece ser uma tentativa organizada de estancar o avanço das investigações que sustentam os artigos de impeachment. O medo agora é que as instituições, em vez de servirem como barreiras ao autoritarismo, comecem a ser corrompidas por dentro, para protegê-lo. E esse risco, por mais alarmante que pareça, é real. Não é mais apenas uma batalha entre partidos.
É uma disputa crua entre o que resta de credibilidade institucional e uma estrutura presidencial que parece disposta a levar o país ao colapso para garantir a própria sobrevivência política. Dentro da Casa Branca, segundo relatos anônimos de funcionários, o clima beira o insuportável. O presidente estaria cada vez mais isolado, alternando momentos de explosões de raiva com longos períodos de silêncio, em que se recusa a ouvir conselhos. A confiança, que já era limitada, desapareceu completamente. Vários assessores próximos, incluindo antigos aliados, já pediram afastamento ou entraram em processo de desligamento. As decisões estão sendo tomadas num círculo cada vez menor, onde predomina o medo, a desconfiança e a reação impulsiva. O gabinete, que deveria funcionar como centro de estratégia e coordenação, virou palco de disputas internas, acusações cruzadas e pânico generalizado. O rastro de desorganização chega a setores que tradicionalmente operam com alto grau de estabilidade, como as agências de segurança e defesa. A preocupação de bastidores é que esse descontrole interno leve a erros graves, ou pior, a medidas desesperadas que possam ser interpretadas como tentativas de desviar a atenção ou prolongar o estado de exceção informal que parece se instaurar dia após dia. E no Congresso, o impasse continua. Apesar do aumento de parlamentares dispostos a votar pelo impeachment, há um bloqueio político travando o avanço. Lideranças partidárias se dividem entre os que querem agir de imediato e os que pedem mais cautela, temendo que o processo seja atropelado por falta de articulação. Ao mesmo tempo, a ala mais radical da base de Trump pressiona com força, ameaçando retaliar congressistas que se voltem contra o presidente. Isso coloca muitos parlamentares numa posição delicada, especialmente os que dependem de distritos com forte presença trumpista. É o dilema clássico entre fazer o certo e preservar o próprio mandato. Essa hesitação compromete o ritmo do processo. Enquanto a população espera a ação, muitos congressistas ainda calculam os riscos políticos pessoais. Mas há quem não espere mais. Grupos da sociedade civil começaram a organizar protestos simultâneos em várias cidades. As redes sociais foram tomadas por vídeos, transmissões ao vivo, hashtags, denúncias e apelos emocionais por justiça. As imagens de famílias sem renda durante o shutdown, de servidores federais enfrentando filas por alimentos, de hospitais militares com insumos escassos, tudo isso se tornou símbolo da crise. Não é mais uma questão de elite política. A dor chegou ao povo, e quando o povo sente, a pressão sobe. Muitos senadores, mesmo os que ainda não se manifestaram publicamente, começaram a convocar reuniões internas. A pauta é única: como lidar com o risco de um colapso de governabilidade caso o impeachment avance sem apoio suficiente para ser aprovado no Senado. Nos bastidores, calcula-se a possibilidade de uma solução negociada que envolva a renúncia em troca de alguma garantia legal futura. Mas ninguém consegue prever se Trump aceitaria qualquer tipo de acordo. Ele insiste em negar todas as acusações. Ele se apresenta como vítima e, como sempre fez, dobra a aposta. Discursos inflamados voltaram a aparecer em eventos restritos. Ele acusa a mídia, o judiciário, o Congresso e até membros do próprio governo de traição. Essa retórica cada vez mais agressiva começa a reverberar nas ruas. Casos de violência verbal e até física contra jornalistas e ativistas aumentaram nos últimos dias. O clima é explosivo e, se não houver uma saída institucional clara, o risco de ruptura social aumenta exponencialmente. Paralelamente, membros do alto escalão militar foram convocados a reuniões extraordinárias. Embora as Forças Armadas mantenham posição institucional neutra, o nível de atenção subiu. Ninguém quer repetir o erro de ignorar sinais de radicalização. Documentos internos mencionam necessidade de garantir a ordem pública em caso de protestos massivos ou crise prolongada. Mas mesmo dentro do Pentágono,
Há divergência sobre o grau de envolvimento que seria aceitável. A ideia de ver tropas nas ruas assombra os mais experientes, e os cenários de simulação que vêm sendo discutidos nos gabinetes de estratégia parecem mais próximos de distopias do que de uma democracia funcional. Enquanto isso, a opinião pública começa a se reorganizar. Pesquisas mostram um aumento na rejeição a Trump, especialmente entre eleitores independentes e moderados, mas a base fiel continua estável. Isso reforça o paradoxo central desta crise. Quanto mais graves são as acusações, mais profundamente o país se divide. Cada notícia, cada vazamento, cada pronunciamento vira munição numa guerra de narrativas que rompe famílias, amizades, comunidades. Nunca os Estados Unidos pareceram tão partidos. E é nessa fragmentação que se esconde o maior risco. Não é apenas Trump o problema, é o que ele desperta, é a permissão que oferece para que outros, em cargos menores, em esferas locais, reproduzam sua lógica de poder sem freios. Já há governadores que flertam com o autoritarismo, prefeitos que ignoram decisões judiciais, xerifes que se recusam a cumprir ordens federais. Tudo isso vai além de um impeachment, é uma corrosão do tecido institucional. E o tempo para reagir está acabando. Nos próximos dias estão previstas audiências públicas no Comitê de Justiça da Câmara. Especialistas jurídicos, ex-funcionários do governo, testemunhas protegidas e até ex-membros do gabinete devem depor. As revelações prometem ser explosivas. Muitos analistas acreditam que essas audiências podem mudar o rumo do jogo, que as imagens transmitidas ao vivo, com linguagem direta e provas visíveis, consigam furar a bolha da desinformação e gerar uma reação popular ainda maior. Mas há também o risco oposto, que as sessões sejam sabotadas, interrompidas ou desacreditadas antes mesmo de começar. Por isso, a pressão para que a população se mantenha mobilizada é fundamental. Você que está assistindo, compartilha este vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino. Aqui a gente não vai deixar esse assunto sumir. Aqui a gente vai até o fim. Porque se tem algo que essa crise deixou claro, é que a verdade precisa de insistência. E ela só vence se tiver voz. E você é essa voz. Não cala, não aceita, não normaliza. O momento de agir é agora. A essa altura, já não há como negar que estamos diante de uma das maiores rupturas institucionais da história americana moderna. O processo de impeachment protocolado contra Donald Trump deixou de ser apenas um rito legislativo e se tornou um catalisador de forças profundas, que estavam adormecidas ou reprimidas dentro da sociedade. A sensação de urgência é palpável. Nas ruas, nos corredores do Congresso, nos telejornais, nas redes sociais, tudo grita por um desfecho, por um posicionamento definitivo, por uma resposta que recoloque a democracia nos trilhos. Mas quanto mais a crise se arrasta, mais ela revela algo que talvez seja ainda mais preocupante do que o próprio escândalo presidencial: a erosão da confiança coletiva nas instituições. Em um país onde o equilíbrio de poderes sempre foi o pilar fundamental da governança, ver um presidente desafiar abertamente o judiciário, ignorar decisões da Suprema Corte, desrespeitar os trâmites constitucionais e ainda assim manter o apoio irrestrito de uma parte significativa do Congresso e da população, é o retrato de uma democracia em apuros. E o mais assustador é que tudo isso não acontece em segredo. Está à vista de todos. O mundo assiste. E mesmo assim, por enquanto, o sistema parece impotente diante da escala do problema. As últimas movimentações no Congresso indicam que a pressão chegou a um ponto de inflexão. Documentos internos apontam que lideranças partidárias já discutem estratégias para acelerar o processo, inclusive considerando manobras regimentais para contornar bloqueios de última hora. Relatórios de inteligência legislativa estimam que o número de votos favoráveis ao impeachment na Câmara já superaria com folga o necessário para a aprovação. Mas a incerteza
paira sobre o Senado, onde os bastidores revelam uma batalha entre alas moderadas e radicais do Partido Republicano. Enquanto isso, novos elementos vêm à tona. Um dossiê entregue ao Comitê de Ética traz indícios de que parte do gabinete presidencial pode ter participado ativamente na elaboração de estratégias para manter o governo funcional, mesmo em caso de colapso institucional completo. A existência de planos paralelos de continuidade, que incluem a centralização emergencial de decisões e o uso intensivo de decretos presidenciais, levanta preocupações sérias sobre a intenção real por trás das ações do Executivo. Alguns analistas classificam esses planos como preparação para autogolpe. Outros veem como medida preventiva frente ao vácuo político iminente. Seja qual for a interpretação, o fato de esses documentos existirem é suficiente para acender todos os alertas. Mas há algo ainda mais importante acontecendo. Algo que vai além da legislação, da política ou dos partidos. É o despertar de uma sociedade civil que se recusa a assistir em silêncio o desmonte das garantias democráticas. Em todo o país, movimentos de base, organizações estudantis, associações de servidores públicos, entidades religiosas e até grupos empresariais começaram a articular uma frente ampla pela restauração do equilíbrio institucional. Marchas, vigílias, cartas abertas e campanhas de conscientização tomam conta dos espaços públicos. Pessoas comuns que nunca haviam se envolvido com política agora escrevem para seus representantes, participam de audiências, organizam eventos. A percepção geral é de que não se trata mais de ser de direita ou de esquerda, mas de ser a favor ou contra o colapso. E essa mobilização tem provocado efeitos. Parlamentares que antes se diziam indecisos passaram a se posicionar. Membros do judiciário começaram a se manifestar com mais firmeza. Até mesmo dentro do Partido Republicano, cresce a ideia de que preservar a figura de Trump a qualquer custo pode significar a morte moral do partido por uma geração inteira. Em conversas reservadas, alguns senadores admitem que o custo político de manter Trump já ultrapassou qualquer vantagem estratégica de curto prazo. E isso leva à pergunta inevitável: o que acontecerá se, mesmo diante de toda essa pressão, de todas essas evidências, de toda essa mobilização, Trump não for removido? O que restará do pacto democrático se a impunidade vencer mais uma vez? Para muitos constitucionalistas, estamos testando os limites do sistema. E se ele falhar agora, não haverá garantias de que ele resistirá a uma próxima tentativa. Porque não se trata apenas de Trump. Trata-se do precedente, do recado que se envia ao próximo líder autoritário que ocupar a Casa Branca. A mensagem pode ser de tolerância ou de reação. E a escolha, nesse momento, está nas mãos de poucos. Daí a importância de cada voz, cada compartilhamento, cada protesto. É preciso mostrar que o povo está atento, que não aceitará calado mais um ataque à legalidade. A cobertura midiática internacional já retrata os Estados Unidos como uma democracia sob cerco interno. Países aliados observam com perplexidade. A confiança externa despenca. Investidores recuam. A moeda oscila. A governabilidade, antes assumida como garantida, agora é questionada diariamente. Nenhuma decisão parece segura. Nenhuma liderança parece estável. E no centro de tudo isso, Trump continua agindo como se estivesse acima da lei. Seus discursos continuam agressivos. Suas redes sociais incendiárias, sua base cada vez mais radicalizada, não hesita em ameaçar adversários e até mesmo aliados que ousam questionar sua conduta. A política americana virou refém do medo, e é esse medo que precisa ser enfrentado. Com coragem, com verdade, com mobilização. Por isso, mais do que nunca, é fundamental que você esteja aqui, que você se informe, que você participe, que você diga em voz alta que ainda acredita na justiça. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque isso te importa.
porque você sente que algo está errado e não aceita se calar. Então se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem ainda acha que está tudo normal. Não está. E só vai mudar se a gente não desistir. Porque mesmo quando parece que tudo está perdido, a verdade ainda tem poder. E enquanto existir gente disposta a lutar por ela, a história ainda pode ser reescrita.